Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 12 de abril de 2022, a nossa terça-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Terçou amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela Liga dos Campeões. Só que antes, vamos estar relembrando o nosso penúltimo bilhete que foi disponibilizado, que foi no domingo de Clash Bet, dia 10 de abril. Deixamos uma dupla muito bem elaborada com dois back ao favorito, foi vitória da equipe do Atlético Mineiro e vitória da equipe do FC Porto de Portugal. Então, dupla convertida em green para a tropa Clash Bet. Então, vamos para essa terça de Clash Bet, que será no jogo do Bayern de Munique versus Villarreal pela Champions. Bom, não temos muito o que comentar nesse jogo, não temos classificação, temos histórico recente, temos duelos individuais e também o último confronto entre eles, que foi 1 a 0 na casa do Villarreal. Inclusive teve um gol anulado, que não foi gol. E a equipe do Bayern de Munique, em 6 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9 saiu menos que 11 escanteios. E 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Villarreal nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 7, menos que 3 gols. Em 7 de 9, menos que 5 cartões. Para essa partida, a equipe do Bayern é bem favorito. Tem aí o melhor jogador do mundo atualmente, que é o Robert Lewandowski. E um dos principais jogadores da equipe do Villarreal é o Moreno. Então, é um grande elenco da equipe do Bayern. A equipe do Villarreal também tem um grande elenco. Se não tivesse, não estaria chegando aí nessa fase que está nesse momento. Então, para essa partida, vamos estar optando aí na vitória da equipe do Bayern. É uma odd fraquíssima, mas também podemos estar pegando aí uma vitória da equipe do Bayern ao intervalo. Probabilidade 3 a 1 casa. Vamos agora para o jogo do Real Madrid versus Chelsea, que tem início às 16 horas também. Primeiro jogo, a equipe do Real atropelou 3 a 0 na casa do Chelsea, inclusive com o hat-trick da equipe do Real Madrid. De quem? Karim Benzema. Então, ele anotou 3 vezes no placar. Bom, em 4 dos últimos 5 jogos, ambas as equipes marcaram. Nos últimos 5, a equipe do Real Madrid sofreu gol nesses confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Real Madrid, nos últimos 3 jogos, 3 vitórias consecutivas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. A equipe do Chelsea, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5, menos que 5 cartões. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. Em 6 de 7, é uma equipe aí que foi a primeira equipe a marcar, como mencionei anteriormente. Bom, último confronto, 3 a 1 para o Real. O Real é favorito para vencer novamente essa partida, mesmo o Chelsea precisando do resultado. Vamos estar indo com a dica casa com empate ou ambos marca. Probabilidade 2 a 1 casa. Vamos para Libertadores, Grupo A, o jogo do Palmeiras versus a equipe do Independente Petroleiro, com início às 21h30. Na classificação é início de temporada, um jogo apenas para cada equipes, é apenas a segunda rodada. Para essa partida, a equipe do Palmeiras chega aí de 5 jogos, saindo mais que 2,5 gol. Nos últimos 6 saiu mais que 4,5 cartões. A equipe do Independente Petroleiro é uma equipe que vem a 4 jogos sem vitórias, a 7 jogos sofrendo gol. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 2,5 gol. E nos últimos 6 saiu ambos marca. Lembrando que a equipe do Palmeiras perdeu em casa pela primeira rodada do Brasileiro Série A, perdeu em casa para a equipe do Ceará, levou 2 gols ao intervalo, claro que um foi contra, e o Ceará ampliou com o Mendonça, 2 a 0 ao intervalo. A equipe do
Palmeiras até tentou reverter a situação. Aliás, 2-0 não, foi 2-1 ao intervalo. O placar agregado foi 3-2 para a equipe do Ceará. Para essa partida, vamos estar pegando um Casa vence ao intervalo e a probabilidade 3-0 Casa. Vamos agora para a Libertadores novamente, grupo E. O jogo do Boca Juniors, não. O jogo do Cerro Porteño versus Colón de Santa Fé, que tem início às 19h15. No grupo, apenas um jogo para cada equipe. E em duelos individuais, a equipe do Cerro vem a 4 jogos sem derrotas, a 4 jogos sem saber o que é sofrer gols. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols e menos que 11 escanteio. Em 7 de 8, mais que 4,5 cartões. A equipe do Colón sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 4 de 5 saiu ambos marca. Último confronto 2-1 para a equipe do Cerro. Para essa partida vamos estar pegando aí um jogo para mais de 1,5 gol. Ou se você deseja chance dupla, casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do Peñarol versus Olímpia. A equipe do Olímpia aí que eliminou a equipe do Fluminense. Lembrando que esse jogo tem início às 21h30. Bom, em duelos individuais, em 7 dos últimos 9 jogos, a equipe do Peñarol saiu menos que 3 gols em seus jogos. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. Lembrando que o Olímpia vem a 3 jogos sem vitória. Em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio. Em 5 de 7 menos que 3 gols. E em 9 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. Último confronto 1-0 para o Olímpia. É um jogo bastante equilibrado tecnicamente, mas que o Peñarol joga em casa com o apoio da sua torcida. Claro que perdeu a primeira rodada, vai mais pressionado para essa partida. Vamos estar pegando o jogo para under 3,5, under 3,5 ou casa com empate. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o grupo H, o jogo do Flamengo versus Talleres Córdoba. O início às 21h30. A equipe do Flamengo vem numa sequência aí de 3 jogos sem saber o que é vitórias. Há 6 jogos saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 9 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. Em 8 de 10, mais que 10,5 escanteio. E a equipe do Talleres, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 2,5 gols. Em 8 de 10, saiu mais que 4,5 cartões. O Flamengo é bem favorito, em minha opinião, nesta partida. O Flamengo que começou aí vencendo a sua primeira rodada diante do Sport Cristal. Claro que o Talleres também começou vencendo o seu primeiro jogo. Bom, para essa partida o Flamengo chega depois de um empate pela primeira rodada do Brasileiro Série A. Então é um bom jogo para o Flamengo aí faturar os 3 pontos em casa. Vamos estar pegando o jogo para mais de 2,5 gol e a probabilidade 3-1 casa. Continuando, vamos agora para o grupo F, mas desta vez é pela Copa Sul-Americana. O jogo do Defensa e Justiça versus o Atlético Goianiense. Eu acho até uma boa deixar esse jogo para o decorrer do vídeo. Então vamos deixar para o decorrer e vamos estar optando o jogo do Brasileiro Série B, Vila Nova versus Novo Horizontino, com início às 19 horas. Na classificação, primeira rodada. Não vamos focar na classificação. Em duelos individuais, a equipe do Vila vem a 3 jogos sem vitórias, a 7 jogos sofrendo gol. A 7 jogos saiu ambos marca, em 4 de 5 menos que 5 cartões. O Novo Horizontino vem a 4 jogos de derrotas, a 13 jogos sem vitórias, a 6 jogos sofreu gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. Lembrando que a equipe do Vila empatou fora de casa diante do Vasco e deixamos aqui no canal que a equipe do Vila iria surpreender. Deixamos uma dica bônus: Vila com empate ao intervalo o jogo todo. Pegou normalmente quem foi, deu green. Para essa partida vamos estar optando no casa com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-0 Vila. Cruzeiro versus Brusque, com início às 21h30. A equipe do Brusque e a equipe do Cruzeiro já se enfrentaram aí 2 vezes e foi 2 vitórias da equipe cruzeirense. Bom, em duelos individuais, a equipe do Cruzeiro vem a 3 jogos sofrendo gol. E nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 a escanteio. Em 7 de 8, mais 4,5 cartões. Em 8 de 10,
mais que 2,5 gol. Já a equipe do Brusque vem a 15 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 15 jogos de invencibilidade, a 7 jogos saiu menos que 3 gols, em 6 de 8 mais que 4,5 cartões. Para essa partida, vamos estar optando no fator casa como importante. A equipe do Brusque pode fazer um golzinho no Cruzeiro atuando nos contra-ataques. Claro que é uma arma da equipe do Brusque. Claro, né? Isso é uma metáfora, turma, então não entenda mal. E a equipe do Cruzeiro tem as suas estratégias para estar fazendo um golzinho também na equipe do Brusque. Então, para essa partida, vamos estar pegando o jogo para mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-2 jogo. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para esta terça de Clashbet. Uma terça de Champions, uma terça de Brasileiro Série B, de Libertadores e de Sul-Americana. Antes de partir para o nosso bilhete pronto, vamos deixar aqui a nossa dica bônus, como já é de costume aqui no canal, que seria pela Copa Libertadores, aliás, Sul-Americana, o jogo do Defensa e Justiça versus a equipe do Atlético Goianiense, que tem início às 21h30. Primeira rodada, o Goianiense goleou a LDU pelo 4-0 e o Defensa venceu o Antofagasta por 3-1. Para essa partida, a equipe do Defensa e Justiça vem a 5 jogos sofrendo gol. A 5 jogos saiu ambos marcam, em 4 de 5 mais que 2,5 gol e venceu o primeiro tempo. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Já o Goianiense é uma equipe que vem a 12 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 12 jogos invicto de invencibilidade. Em 5 de 7 saiu ambos marcam, em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Para essa partida, com certeza, o Goianiense vai pagar uma odd superior. A equipe do Defensa joga em casa, é uma equipe que sabe jogar em seu estádio. A equipe do Goianiense joga fora do Brasil, joga fora do país. Então, a odd será favorável aí para deixar a nossa dica bônus. Então, fora com empate ao intervalo o jogo todo, com a nossa dica bônus de mini ou possível zebra. Entenda como vocês acharem melhor. Então é isso, tropa. Vamos agora para o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para esta terça-feira, vamos estar acreditando mais uma vez em uma dupla muito bem elaborada, com vitória da equipe do Real Madrid, com empate pela Liga dos Campeões e mais de 2,5 gols pela Copa Libertadores entre Palmeiras vs Independente Petroleiro, uma odd de 2,2, fizemos uma simulação com 100, com retornos potenciais de 202. A princípio é a nossa dupla green do nosso canal Clashbet. Então é isso, partiu, tropa!